Hoje vocês vão conhecer tudo sobre o filo dos equinodermos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sabrina, aqui do canal Sabrina Bio, sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar para vocês sobre o último filo aí da nossa série dos animais invertebrados, o filo dos equinodermos, tá? Também pode ser chamado aí de equinodermata, certo? Esse filo não é muito conhecido, aí a gente não tem muita intimidade com esses animais. Por quê? Porque são animais exclusivamente marinhos, então eles vivem no mar, então a gente acaba não tendo tanto contato assim com eles. Existem aí, foram catalogadas cerca de 7.000 espécies de equinodermos. Acredita-se que a maioria ainda não foi catalogada, né? Porque existe essa dificuldade aí de conhecer os animais que vivem no fundo do mar. Não é um filo que é muito cobrado em vestibular, nem Enem. Por quê? Porque esses animais, eles têm, obviamente, sua importância ecológica, né? Assim como todos os outros seres vivos. Porém, não são animais que interagem com os seres humanos, que têm uma relação muito próxima com animais com os quais a gente convive, né? Não são animais que transmitem doenças, não são animais que causam doenças, não são animais peçonhentos, que causam acidentes, enfim. Então, eles acabam sendo aí um pouco deixados de lado, tá? Mas você não vai comprometer a sua nota porque achar, nem vai cair, porque às vezes pode ser que caia, então é melhor você estar preparado. Eu preparei aqui para vocês uma aula com os principais pontos sobre o filo, tá? Então, vou começar aí a mostrar para vocês, vou compartilhar minha tela com vocês, vem comigo aí no compartilhamento e vão conhecer melhor esse filo, tá? Estou colocando aqui e bora lá. Muito bem. Então, gente, aqui a gente começa, né, com o filo dos equinodermos, certo? Os equinodermos, esse nome, né, equinodermos ou equinodermata, significa espinhos na pele. Essa é a característica que dá o nome ao grupo, tá certo? Então, são animais que têm espinhos na pele. E quem são esses animais? Principal característica deles aqui, gente, eles são exclusivamente marinhos, então não existem espécies terrestres e nem de água doce, são exclusivamente marinhos, tá? Lembra disso. É o único filo de todos os animais, né? É o único filo que apresenta animais exclusivamente marinhos. Apesar de ter alguns filos que têm muitas espécies marinhas, esse é o único com exclusividade marinha, tá? Até esponjas e quinidários você tem espécies de água doce, tá? Mas esse aqui não, todos de água salgada. Então, os representantes são o mais conhecido, a estrela do mar, tá? O ouriço do mar, que vai ser esse animal que tá aqui, ó, na imagem, certo? Esse aqui é o ouriço do mar. A bolacha da praia, ou bolacha do mar, ela é chamada de bolacha da praia porque a gente muitas vezes encontra esse animal morto na beira da praia e muita gente nem sabe que é um animal, ó, que é esse aqui, tá vendo? Esse aqui é o esqueleto dele, ele tem esse desenho aqui, ó, no meio, que parece uma flor, que é super bonito. Essa aqui é a bolacha da praia, o equinodermo. O pepino do mar, tá? O pepino do mar é esse aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, no meu pontinho, tá? A serpente do mar, que é muito parecida com a estrela do mar, mas os tentáculos, né, os braços, são mais alongados, ó, que vai ser, opa, esse aqui, ó, tá vendo? Ele tem os braços aí são mais alongados, tá? E o lírio do mar, que realmente parece uma alga, uma planta, enfim, um lírio, que vai ser isso aqui, tá? Então, a gente vai ver agora esses grupos. Então, esses são os equinodermos, beleza? Continuando lá. Bom, a sistemática é a seguinte, né? Esse filo é dividido em 5 classes aqui, tá? Você não precisa saber decorar essas classes, eu tô mostrando aqui mais a título de conhecimento mesmo, mas é uma coisa que não é cobrada, tá? Crinoide vai ser do lírio, tá? O lírio do mar vai ser o crinoide, que é esse animal que vocês estão vendo aqui, tá? Como vocês podem ver aqui no cladograma, é o mais primitivo deles. Depois vem o asteroide, que vai ser a estrela do mar, tá? Vai ser a estrela do mar. Então, é esse animal aqui. O fioroide, que vai ser a serpente do mar.
Então, ele tem esse disco central aqui e os 5 braços, olha só, bem mais alongados do que a estrela do mar, tá? Equinóidea, que vai ser o ouriço do mar, tá? Esse aqui com os espinhos e tudo mais. E Holuteroidea, que vai ser, então, o pepino do mar, ok? Então, esses são os grupos. Esses animais, eles são de vida livre, tá certo? Então, eles não são animais parasitas. São isolados, eles não formam colônias, tá? E alguns vivem fixos ao substrato, ou seja, presos a rochas, corais, né, formações de corais. E alguns, né, como por exemplo a estrela do mar, muitas vezes fica no fundo mesmo do mar, na areia, tá? Então, esses animais têm essas características aí. São animais de boaça, que não vão ser tóxicos para ninguém, não vão machucar ninguém, não vão picar ninguém, não vão morder ninguém, não vão dar voador em ninguém, não vão transmitir doença, nem nada disso, tá certo? Por isso que eles acabam sendo aí um pouco menos conhecidos. Bom, agora falar um pouquinho da embriologia e da reprodução desses animais. Aí tem algumas coisas, alguns detalhes que você precisa sim saber. Esses animais são triblásticos, né? O que significa triblásticos? Então, se você não está lembrando disso, volta um pouquinho lá na embriologia, tá? Então, são animais que formam 3 folhetos embrionários durante o seu desenvolvimento, tá? 3 folhetos embrionários, lembra? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, formam 3 folhetos embrionários. Dentro do reino animal, o único animal que o único filo que tem animais diblásticos, que formam 2 folhetos embrionários, é o filo dos quinidários, tá? Então, tem esse vídeo aí no canal, volta lá, dá uma olhada. São animais celomados, então eles possuem celoma, que é aquela cavidade corporal interna que abriga os órgãos do animal, tá? São animais celomados. E esse detalhe é super mega max importante. Por quê? Nós estudamos aí o filo, o reino animal, né? Nós estudamos os filos, vocês perceberam que a gente começou com poríferos, quinidários, plateuminte, demateuminte, né? Depois a gente foi para os anelídeos, moluscos, artrópodes e chegamos nos equinodermos, né? Então a gente foi estudando do mais simples para o mais complexo. Mas olhando esses animais, não dá a impressão que ele é realmente, que eles são animais realmente complexos, né? Dá a impressão que eles são mais simples. Por que eles são considerados complexos e estudados antes dos cordados, ali meio que junto com os cordados? Porque eles têm uma característica embrionária super importante, que é essa daqui, eles são animais deuterostômios, tá? Quem são deuterostômios aí no reino animal? Apenas os equinodermos e os cordados, tá? Que é o filo que tem os animais vertebrados. Então, esses 2 filos são os únicos que são deuterostômios. Isso pode parecer uma coisa boba, mas do ponto de vista embriológico é super importante. O que significa o animal ser deuterostômio? Significa que durante o desenvolvimento embrionário desse animal, o ânus é formado antes da boca. Nos outros filos, nos filos anteriores, a boca se forma primeiro e depois se forma o ânus. Já nos equinodermos e cordados, primeiro se forma o ânus do animal e depois a boca. Eu espero que o YouTube não censure meu vídeo, né? Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Então, essa característica deixa os equinodermos próximos aos cordados. E, gente, se tem uma pergunta de equinodermos que cai, é essa. Qual é a característica dos equinodermos que os deixa próximo ao grupo dos cordados? É o fato deles serem deuterostômios, do ânus se formar primeiro que a boca durante o desenvolvimento embrionário, tá? Então, mega anota isso aí. Na fase larval, esses animais têm simetria bilateral. Isso aqui é a imagem de uma larva de equinodermo, tá? Então, se você passar aqui, ó, um plano de secção nessa direção, ele tem simetria bilateral. Só que na fase adulta, esses animais têm simetria radial, pentarradial. Ou seja, né, se você pegar um plano central e traçar aqui, ó, os raios, ele tem simetria radial. Os raios aqui são iguais, tá? Pentarradial porque eles têm sempre 5 partes, tá? Então, eles sempre vão ter 5 tentáculos, 5 braços, aí como você quiser chamar, mas sempre vai ser o número 5, ok? A reprodução desses animais é sexuada, né? Ou seja, com troca de gametas, o que garante maior diversidade genética.
Eles são dioicos. O que significa dioico? Significa que você tem a fêmea e o macho separados, né? Você tem os machos e as fêmeas ali e eles trocam gametas. E a fecundação é externa, os gametas são lançados na água, ok? Quanto à fisiologia, né, o funcionamento desses animais, olha só. O epitélio deles é simples e recobre o esqueleto, então a pele deles é simples, formada por uma única camada de células, tá? E eles têm endoesqueleto calcário, tá? Esse cálcio, o carbonato de cálcio que forma o esqueleto do animal é retirado da água do mar mesmo, tá? Por transporte ativo. Então ele tem endoesqueleto calcário, certo? Então, endo, lembra que é o esqueleto interno, tá bom, gente? Eles têm espinhos longos, né? Isso que dá o nome ao filo. Esses espinhos são móveis e articulados no caso dos ouriços. Então, os ouriços conseguem mexer esses espinhos aí, tá? O sistema digestório deles é completo, eles possuem boca e ânus, certo? Sistema digestório completinho aí. E alguns animais, né, aí do grupo do ouriço do mar, eles possuem uma estrutura especial chamada lanterna de Aristóteles. E essa lanterna de Aristóteles também é uma característica exclusiva dos equinodermos, que às vezes acaba sendo cobrada em algumas questões aí de vestibular, tá? Tipo assim, animais que possuem lanterna de Aristóteles, aí ele dá umas opções, você vai lá no equinodermo, tá? No caso, especificamente nos ouriços do mar. Essa lanterna de Aristóteles, não vai achando que é uma coisa super sensacional que brilha no escuro, porque não é nada disso. É um aparelho bucal composto por 5 dentes. Você fala, nossa, Brina, isso? É isso, gente. Eu também achei que era alguma coisa espetacular quando eu li pela primeira vez, mas não, é isso mesmo, tá? Então, beleza. E as estrelas do mar, né, tem 5 pares de secos gástricos no seu sistema digestório. Aqui tem um detalhe, tá, do esqueleto, do endoesqueleto aí de uma estrela do mar, tá? Então, você pode ver, aqui você tem o disco central e aqui, olha só, né, aquela simetria pentarradiata, né, que a gente falou, dos 5 braços do animal, tá certo? E aqui dá para ver os detalhes dos espinhos, se vocês prestarem bem atenção. Bom, outra característica super importante desses animais é o sistema ambulacral. Como assim? O sistema ambulacral é um sistema de vasos internos que esses animais possuem. E aí, quando esses animais eles querem caçar alguma coisa, quando eles querem se locomover, eles enchem esse sistema de vasos de água e se apoiam aí nos pezinhos ambulacrais. Como que funciona isso? Imagina que você tem uma bexiga na sua casa e essa bexiga, ela tá murcha, ela tá vazia. Se você colocar ela em cima da mesa, ela, né, fica espatifada. Se você encher de água e você colocar em cima da mesa, ela vai ficar em pezinha. Por quê? Porque aquela pressão da água, né, mantém ali a bexiga em pé. E a mesma coisa funciona aí com os equinodermos. Então, eles têm esse sistema ambulacral. Então, olha só, dá uma olhada aqui no detalhe como que ele funciona. Ele tem esse anel aqui, ó, esse anel central, que é chamado de canal circular, tá? E aí ele tem esses canais radiais, né, que vão irradiando pelo corpo deles. E essas estruturinhas aqui, ó, são os pés ambulacrais, tá? Os pés ambulacrais do animal. Então, essa estrutura se enche de água, se apoia no chão e o animal consegue se locomover, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó, nesse detalhe do braço da estrela do mar, dá uma olhada aqui, olha só que interessante. E esses aqui são os pés ambulacrais, olha, cheios de água. Então, eles não ficam o tempo todo assim, tá? Então, só quando o animal quer se locomover ou ele quer pegar, tipo, abrir uma concha, fazer para se alimentar, alguma coisa nesse sentido. Então, esses pés ambulacrais aqui cheios de água se apoiam e o animal consegue se mover, tá certo? Então, esses são os pés ambulacrais. Olha só que interessante. Então, o sistema ambulacral é uma característica super importante, presente em todos os equinodermos, tá? É outra característica exclusiva do grupo, do filo, que você tem que saber. E a lanterna de Aristóteles, que eu falei para vocês, tá? Ele vai estar presente, então, no ouriço do mar, ok? Que é a boca circundada por 5 dentes. É essa estrutura que vocês estão vendo aqui, gente. Olha só. Que coisa horrorosa, tá? Então, essa é a lanterna de Aristóteles. Coitado do Aristóteles, né, gente? Botaram o nome dele num negócio feio desse aqui, mas tudo bem. Aí, algumas curiosidades, tá? As estrelas do mar possuem uma grande capacidade de regeneração, tá? Então, o que que acontece? Quando você corta, quando você secciona um braço aqui da estrela do mar, por exemplo, a estrela mãe, vamos chamar assim, consegue regenerar esse braço, olha só.
E daquele braço que foi removido, né, também acontece uma regeneração. Se você cortar aqui, ela consegue regenerar o braço. Como eu falei para vocês, esse é um sistema mais fácil, tá? Agora, do braço, formar uma nova estrela do mar também é possível, tá bom, gente? Então, ela tem essa capacidade de regeneração. Essa capacidade de regeneração, ela pode sim ser considerada um tipo de uma reprodução assexuada, tá? Mais ou menos parecida lá com o esquema das planárias, beleza? E aqui, a gente tem aqui o pepino do mar. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó? É o intestino do animal. Os pepinos do mar conseguem lançar para fora do corpo seus intestinos e eles usam esse mecanismo como defesa contra predadores. Então, quando o animal ele sente que ele vai ser comido, que ele vai ser danificado, ele solta esse intestino para fora aqui, que isso assusta ou distrai os predadores e aí ele consegue se safar, tá? Ele desprende depois esse intestino que se forma novamente dentro do corpo do animal, tá? E aí, gente, vou voltar aqui com vocês. Obviamente, esses animais têm importância ecológica, tá? Então, eles são animais que fazem parte de cadeias alimentares, tá? Tanto servindo de alimento para outros animais, quanto se alimentando também de pequenos animais, como alguns moluscos e tudo mais que estão presentes lá no fundo do mar, tá? Então, eles têm essa importância ecológica, elas são importantes para a biodiversidade, certo? Mas não tem ligação nenhuma aí com transmissão de doenças, essas coisas que sempre acabam aparecendo aí nos vestibulares, tá certo? Então, os detalhes mais importantes que você tem que saber aí do filo dos equinodermos. Equinodermo significa espinhos na pele, eles têm endoesqueleto, esqueleto interno, tá? A semelhança que eles têm com o filo dos cordados é o fato deles serem deuterostômios, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, o ânus se forma primeiro do que a boca. São animais exclusivamente marinhos, tá? Não existe espécie de água doce, muito menos terrestre, certo? Os principais representantes são a estrela do mar, ouriço do mar, bolacha da praia. E é isso, gente, sobre o filo dos equinodermos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa aula, compartilhem com seus amigos, me sigam no Instagram, @SabrinaBTV. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até mais.